Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um cafezinho, novo contexto. Vocês devem estar notando que esse cafezinho está diferente, cenário diferente. É que a gente está recebendo esse amigo de fora, esse grande comentarista político, cientista político. Ele é advogado também eleitoral. Seja bem-vindo, Felipe Ferreira Lima. Obrigado, meu amigo Hugo. Prazer grande estar aqui no cafezinho. Eu que sou também um dos telespectadores e seguidores, né, do cafezinho através do blog Novo Contexto. É um prazer grande estar aqui com vocês e vamos conversar sobre o que a gente sempre conversa de maneira saudável, né? Isso. Que é a política como ela é. Né? É isso mesmo. Antes de começar, eu tenho até que fazer essa ressalva que quem não conhece, Felipe Ferreira está desde o começo um dos grandes incentivadores do nosso blog. Olha aí. Então eu sinto um enorme prazer de tê-lo aqui a recíproca debatendo com a gente. Mas eu costumo dizer sempre, Felipe, para quem vem para o nosso cafezinho, é convidado, que o cafezinho é o seguinte: a conversa não pode ser de muito moído. Claro. É do tamanho do cafezinho, a prosa é do tamanho do cafezinho. Sim. Quando a gente vai tomando cafezinho, tomou, já vai, viu que o cafezinho acabou, é sinal também que a conversa acabou. Para não ficar delongado demais. Né? Pois é. E o tema não poderia ser diferente. A gente vai conversar sobre política. E a política hoje nacional. A gente está diante de um cenário em que o STF julgou na primeira turma do STF, julgou o ex-presidente Bolsonaro. Eu jogo logo essa pergunta para você, Felipe: Bolsonaro vai ser preso? Essa é a pergunta que todo mundo se faz, Hugo, diante do que a gente tem assistido nos últimos dias. Né? Mas, na verdade, o que a gente assistiu, aí falando tecnicamente no direito, foi o julgamento da aceitação de uma denúncia, né? No processo penal, você tem o inquérito, que é policial, que foi a Polícia Federal no caso. Em seguida, você tem a formulação pelo Ministério Público da denúncia com base naquilo que a polícia apurou. E essa denúncia depois vai para o STF, no caso é que tem essa competência, né, para esse caso específico, e eles vão decidir se, com base naquelas provas, aquilo merece virar um processo, digamos assim, né? Então, o que houve ali foi a aceitação de uma denúncia para iniciar um processo. Então, diante de provas que quem leu, eu me debrucei sobre a denúncia, né? Muito bem feita pela Procuradoria, muito bem robusta no que tange as provas que a Polícia Federal colheu, algumas, até poucas delas, a Procuradoria não aceitou, mas outras, bastante contundentes, estão lá. Né? E diante de uma robustez tão grande, a certeza maior é de que esse processo vai se delongar, vai se avançar. Eu não tinha dúvidas de que essa aceitação iria ser feita pelo STF. Agora, a prisão não é de agora. A prisão agora ela só ocorre se Bolsonaro ou algum dos investigados, que tem tantos nessa denúncia, né, atrapalharem o andar do processo, forem nocivos ao andamento dessa apuração processual. Aí causa a famosa prisão preventiva. Eu ia perguntar até para você, como é que Bolsonaro está se comportando diante desse processo? Pois é. Esse receio da prisão não é para agora, é um receio de prisão por conta da robustez do processo e de quem está examinando, que é o STF, que tem julgado numa linha contrária, muito contrária aos atos, claro, antidemocráticos, digamos assim. Né? Então, Bolsonaro está vendo lá na frente, como todo bom político deve ver. Né? Então, ele está se comportando de uma maneira em que ele não perca o capital político que ele já tem. Ele precisa fazer aquilo que ele fez, eu acho que errou, em ter delongado demais, mas, por exemplo, ter ido falar com a imprensa depois do julgamento, para falar para os seus seguidores, para os seus eleitores, né? Ele se alongou demais, falou muita coisa que não deveria ter falado, mas ele precisava fazer aquilo para dar as versões dele, e aí ele insiste em algumas pautas, mesmo diante de tanta
tanto revés, né, na própria justiça, tá? E aí ele vai manter aquilo, vai insistir que é candidato, vai insistir no discurso da anistia, né, que tem sido uma pauta levada pela direita aí com grande esforço, né, para chegar na eleição com fôlego suficiente para se candidatar. Eu creio que não, porque ele já está inelegível por outro processo, que é o processo relacionado às urnas eletrônicas, do uso da máquina, né, do abuso de poder político para fazer aquele ato com os embaixadores, né? Digamos assim, a nível eleitoral, né? Eleitoral. E isso pode resvalar em uma inelegibilidade ainda mais forte para ele. Então, crer que ele vai conseguir, com a anistia, se livrar dessas inelegibilidades que estão, né, por vir e aqui já está, é chover no molhado. Eu acho que é sacramentado que ele não é candidato. Agora, ele precisa manter esse ímpeto de negar a inelegibilidade até a boca da eleição para ele ter o poder e a carta final, dar a cartada final para a direita lá perto das convenções partidárias na definição do candidato. Porque não sendo ele fica com a força suficiente para indicar um dele, um filho, a esposa, ou um outro candidato de preferência dentro desses tantos da direita, né? E não sai de cena. Então ele precisa, por mais que pareça algumas coisas absurdas, mas na estratégia política, aqui a gente está falando de política, não em direito, né? Na estratégia política ele precisa insistir nisso, para chegar lá com a vida e com a força suficiente para jogar, ser o peão da mesa. Entendi. Né? Então eu acho que ele vai insistir nesse ponto, e não duvido também que ele faça o que Lula fez lá na época que foi preso na Lava Jato, né? Lula foi candidato, sabendo que estava inelegível, colocou o Haddad na vice, porque o registro de candidatura na Justiça Eleitoral ele é livre, então qualquer um pode pedir. Quem decide se você está inelegível ou não é o juiz eleitoral ou o tribunal na hora de analisar. Então ele pode fazer o mesmo que Lula fez. Colocou o Haddad ali, e quando a candidatura dele lá no meio da campanha foi negada, abriu-se um prazo para ele colocar Haddad na cabeça da chapa e chamou a Manuela Dávila para ser a vice do Haddad à época. Então Bolsonaro pode insistir nisso, é uma estratégia. Ele se candidata, insiste, se registra, faz o registro da sua candidatura e na boca da eleição ele muda. Mas a pergunta que eu faço, Felipe, como é que fica a direita nessa situação? Já que a direita já não é mais como era antes, que concentrava-se totalmente em Bolsonaro. Sim. Hoje ela tem vários outros atores. Como é que fica essa direita? A direita, ela tem, eu costumo dizer que ela tem uma vantagem e tem uma desvantagem ao mesmo tempo. Tem a vantagem de ter uma pulverização de candidatos. Você imagina aqui mais de 5 candidatos se a gente conversar aqui. Você tem o Ronaldo Caiado, que já está montando a estratégia dele lá, inclusive já vai lançar a candidatura dele. Você tem o Ratinho Júnior, você tem o Tarcísio de Freitas, você tem o Zema correndo por fora, né? Você tem outras figuras. Gustavo Lima, Paulo Marçal. Esses candidatos, esses deputados que às vezes o lançam como candidato, como Nicolas Ferreira, né? Só para colocar ali a canja na direita. Então o que não falta são candidatos, e isso é bom por um lado, como eu vinha dizendo, porque você tem a opção de trabalhar uma liderança dentre várias opções. Agora, ao mesmo tempo, é uma desvantagem muito grande, porque pode gerar atritos nessa disputa entre eles até lá de espaço, e pode dividir a direita, né? Na medida em que Bolsonaro insiste na candidatura, por essa estratégia que a gente acabou de falar, é ruim para os 5 candidatos, porque eles ficam sempre como satélites da insistência bolsonarista. Então, Bolsonaro insistindo, eles vão ficar na dependência de, no fim, ele dar apoio a um desses 5. Né? Isso. Esses que a gente contabilizou aqui. Então, pode ser que quando o Bolsonaro decida quem é o candidato lá na frente, muita coisa tenha acontecido, né? Ele pode se atrapalhar, o próprio Bolsonaro, em algum processo, isso resvala nos candidatos. Eu estava até dizendo no dia do pós-julgamento o seguinte: alguém viu algum candidato
presidenciável, algum presidenciável, na coletiva de Bolsonaro no dia do julgamento? Nenhum. Só deputados, senadores, ex-ministros que já apoiam ele ali. Alguém viu algum desses candidatos que a gente citou aqui dando algum depoimento em vídeo na rede social, sendo contrário ao julgamento? Também não. Comentavam, passavam ali, né, a mão no Bolsonaro, mas não tratava dos casos especificamente. Por quê? Porque não é interessante para nenhum deles. Se comenta sobre a competência de Alexandre de Moraes julgar tudo isso, mas não se comenta sobre se o atentado ocorreu ou não, se houve agressão ou não, se merece as penas ou não. Não entra no mérito, né? Não é interessante para um presidenciável fazer isso, porque ele perde o eleitorado de centro, que foi aquele que Bolsonaro perdeu e que poderia ter sido aquela gordurinha que ele perdeu de Lula. Qual foi o grande erro de Bolsonaro na eleição de 22? Ter batido numa tecla só da direita ou extrema-direita, direita e extrema-direita. Ele não suavizou o discurso para, por exemplo, um eleitor de centro que já tem rejeição a Lula, mas que queria ouvir alguma coisa mais sensata politicamente. Então, na medida em que ele fechou essas portas, Lula e o PT e os partidos que, claro, a eleição não foi do PT, porque foi uma conjunção de partidos que já estavam ali no centro. Dizem que foi até uma eleição anti-Bolsonaro. Anti-Bolsonaro. Não é? Exatamente. Ele próprio cavou uma rejeição que ele já tinha, mas que podia ter suavizado, por exemplo. Entrava o ano de eleição sem tantas declarações, mais silencioso em algumas questões, com a comunicação mais harmoniosa. Isso não aconteceu. E já que a gente tá falando da eleição, a gente tem que falar também de quem se elegeu e que está no poder, que é o presidente Lula, que vem sofrendo, as pesquisas apontam, que ele vem sofrendo com uma baixa popularidade. Ao que você atribui tudo isso? Veja, o governo Lula já entrou diferente do que ele estava acostumado outrora. O governo Lula 1 e 2 foi um governo em que o PT nadava de braçada no Congresso Nacional. Então, tinha uma maioria absoluta e tinha congressos fortes e não tinha que dividir muita fatia do bolo com muita gente. Esse congresso que está aí foi um congresso majoritariamente de direita, né? Ou seja, ou contrário ao PT ou a favor do centrão, digamos assim. Então ele teve que fazer muitas parcerias com ministérios e para troca de apoio dentro do próprio Congresso, que atrapalhou esse início do governo. É como se a comunicação dele, do governo, e a questão administrativa do governo Lula tivesse em tempo analógico e a oposição em tempo digital, por exemplo. Né? A gente viu um governo travado em alguns sentidos, sem andar, procurando pautas. A gente não viu pautas, uma bandeira específica. Né? A economia, que já vinha cambaleando, teve um reflexo maior. Então, um governo que agora busca se recuperar, tem lançado alguns programas diferenciados. As crises de comunicação, né, do PIX. Muito, é uma comunicação falha, né? É tão verdade que ele mudou, sintomaticamente, ele mudou o ministro da comunicação depois daquele episódio. Né? Precisava de uma comunicação, como eu vinha dizendo, mais digital, mais voltada para a linguagem do hoje. Mas não mudou o ministro da Fazenda, Haddad. Isso. Que também o Brasil está sofrendo com a alta de alimentos, que isso reflete justamente no eleitorado de Lula, que é o eleitorado de massa. Né? Tanto é que as últimas pesquisas que têm sido feitas mostram uma baixa da popularidade do governo, sobretudo no Nordeste, onde ele sempre teve uma popularidade muito grande. Né? Então, a pauta da economia tem sido um entrave para o governo constantemente. E eu diria mais, a economia ela tem anulado um possível candidato que era o Haddad, substituto de Lula. Né? Porque a economia é uma pasta que é o seguinte, 880. Ou o camarada deslancha com ela,
ou ele vai do céu ao inferno rápido. E Haddad está no meio termo ali, mas sem fôlego para ser uma opção. E fora que o contexto que a gente está vivendo não é só um contexto nacional, né? Mas há uma crise política internacional, né? Sim. Como é que se interfere no governo Lula? O cenário internacional não é favorável para ninguém economicamente. Se você pegar hoje um mapa global, digamos, da economia, é difícil o país que esteja, voltando ao termo, nadando de braçada na economia. É difícil, né? E o Brasil tem tido essa dificuldade com a inflação, que é um fantasma já antigo nosso, mas que veio por outra volta, né? Tem tido dificuldade também com juros, né? E isso está refletindo, os números são bons, tá? Os números do Brasil são bons, o PIB, etc e tal, mas o dia a dia, que é o que o povo vê, né, como se está bom ou ruim, o preço do alimento no supermercado, isso está mal. E aí a economia pode estar bom para inglês ver, mas se o povo não vê, politicamente, o resultado é terrível. Tanto é que nas últimas semanas, a gente tem visto o governo anunciando programas populares. A questão da antecipação do 13º salário, que foi essa semana que passou, né? A ampliação do Minha Casa Minha Vida, né? Você vê também a questão do FGTS, da liberação do FGTS, do empréstimo consignado, né? Medidas populares para tentar compensar isso para o cidadão, sobretudo de uma renda menor, ficar com aquela sensação de dizer, não, a economia não está tão ruim assim, eu recebi uma a mais, agora vou poder respirar um pouco mais, as coisas estão melhores. Mas você acha que isso no voto, isso vai influenciar? Se esse efeito for um efeito que causar um impacto no ano eleitoral e nos meses que antecedem a eleição, sim. Mas agora não é tão... Mas ele precisa plantar agora. Ele precisa plantar para fazer um planejamento para também, quando chegar lá no ano de eleição, não dizer, ó, só fez por conta da eleição. Vamos trabalhando aqui aos poucos e ver se... Inclusive, o próprio ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira... Sidônio, isso. O lema agora é dar a volta por cima. Que é já justamente tentar mudar causar esse sentimento que é necessário causar, senão não vai ter, não vai chegar na eleição, né? E aí você veja o que é interessante. Essa semana saiu algumas pesquisas nesse sentido. Eu acho que foi a Quest que divulgou. O povo, pelos números, pelas pesquisas, eles têm mais receio da volta do Bolsonaro do que da reeleição do Lula. Veja, Lula hoje e o PT, a esquerda, ela não tem sido beneficiada pela competência do governo, mas pela rejeição a quem é oposição, que é o Bolsonaro. Então, esse é o calo dos candidatos da direita. Por quê? Bolsonaro vai insistir nisso. E ele vai ser a cara da eleição, da oposição. Então, Lula pode se beneficiar por essa insistência de Bolsonaro, por um vitimismo dele, porque o pessoal vai encarar o próximo candidato, né, como alguém de Bolsonaro. Pois é. Isso é muito sério, né? É muito sério. E, assim, aqui trazendo para a gente, aqui no nosso estado de Pernambuco, como é que esse cenário todo de esquerda, direita, influencia nessa conjuntura nossa aqui? Olha, aqui a gente tem um recorte um pouco diferenciado de algumas outras partes do Brasil. Por quê? Porque, apesar de ser sempre o berço do PT e de Lula, difícil foi a eleição que a gente tinha candidatos fechados só com Lula. Geralmente a gente sempre tinha um palanque da oposição, né? Por mais conciso que ele fosse, teríamos um palanque da oposição. Dessa vez, a gente está vendo João, que é o prefeito do Recife, tem se colocado como candidato, os gestos dele são todos para isso, né? Como candidato de Lula e do Palácio, mas a Raquel também, porque a Raquel tem tido investimentos do governo e a relação do governo estadual com o nacional tem sido excelente. Então tem dois palanques de Lula, mas
a dependência maior desses dois palanques é muito mais de Lula do que dos candidatos. Porque hoje não é interessante para Lula, nessa diferença pequena que as pesquisas mostram dele contra a oposição. No Nordeste. No Nordeste, dividir palanque. Então, eu acho que a gente vai assistir não uma disputa interna por Lula, mas uma isenção de Lula no debate local. Entendi. É isso que a gente pode assistir, tendo em vista o que a gente está vendo agora. Não vai ser interessante ele vir aqui e não subir no palanque de Raquel e ir para o de João, porque pode perder eleitor de Raquel, e vice-versa. Isso não vai acontecer, né? Ou ele vem para subir nos dois, né? Que eu não duvido, pode ser uma estratégia interessante até para ele, ou ele vem, ou ele não vem a Pernambuco, não é? Então, a gente vai ter um cenário curioso que faz tempo que a gente não tinha antes. Eu acho que a grande briga desse clássico de João Campos com Raquel, ela já é vivida no sentimento do Estado, nos fatos políticos do Estado, diariamente, desde a última eleição. Você vê que a eleição municipal foi uma prévia dessa disputa. Justamente. Né? Quem tinha mais prefeituras. Quem mostrava mais força. E agora tudo o que acontece, por exemplo, na capital ou nas grandes cidades, de fato notório, vai para a política. Por exemplo, a gente teve a briga das torcidas no Recife. Né? A torcida do Sport com Santa Cruz foi uma baderna, teve gente ferida, e na cidade aquela depredação total, críticas para cima da Raquel Lira, claro, a segurança do Estado, que já lidar com aquilo há muitos anos e não resolve, mas João Campos entrou numa entrevista para falar da incompetência da segurança. Em outros tempos, nem se tocava. Né? No ano não eleitoral, para quê? Na mesma semana, o Recife sofreu uma chuva histórica para o mês de fevereiro, né? Que alagou mais da metade da cidade e muitas obras que o próprio prefeito anunciou na campanha, que eram obras com contenção de água e de alagamento, etc. e tal, caíram por água abaixo. E aí, a imprensa e os próprios membros os deputados do governo e tal, não a própria governadora, mas as figuras dela começaram a falar do prefeito. Então, numa única semana a gente viu esse clássico acontecendo em pautas não políticas, veja. Então quer dizer que 2026 promete uma polarização dura, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que essa polarização ainda vai ser mais forte em Pernambuco do que a nacional aqui, por conta desse palanque de Bolsonaro tão diminuto ainda em Pernambuco, né? Esses dois palanques dividindo Lula, então vai prevalecer a polarização de Pernambuco estadual do que a nacional aqui, acredito eu. Minha gente, a gente queria ficar, tem muito mais coisa para é verdade. Continuar aqui conversando, mas a gente está chegando ao finalzinho desse nosso cafezinho. Eu queria agradecer você que acompanhou até aqui, pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like. A gente vai estar sempre aqui trazendo diversos temas, entre eles o tema da política, que é muito importante. Hora e outra, eu e Felipe, a gente para aqui para analisar o cenário, que a gente chama de trocar figurinha. Trocar figurinha, é verdade. Justamente para a gente entender o que está acontecendo no Brasil, no mundo e também na nossa região. E agradecer a Felipe por esse comentário. Eu que agradeço, meu amigo, agradeço a vocês, seguidores do blog do Novo Contexto, de um blog que eu sempre fui entusiasmado, sabia que ia dar certo, porque tem Hugo à frente, né, e tende a crescer cada vez mais. Contem comigo sempre. Vamos embora. Obrigado, gente. Valeu.